Bom, gente, vamos agora para uma questão de concurso. Concurso de admissão ao primeiro ano do ensino médio do Colégio Militar de Brasília. Vocês pensam que existe vestibular para a faculdade? Não, existe concurso para se ingressar também no ensino médio de colégios militares, né? Eles não admitem qualquer um lá, só os bons, só o pessoal tem que ser bom, tá? E a prova não é tão difícil. Vamos ver aqui uma questãozinha para vocês verem. Questão 17 da prova, que foi em 2016 para ingresso em 2017. GeoGebra está tratando exatamente do aplicativo que a gente usa aqui. É um aplicativo de matemática que combina conceitos de geometria e de álgebra. O programa permite realizar construções geométricas a partir de objetos base e sempre que o usuário alterá-los, é possível verificar automaticamente as implicações que essas alterações produzem nas construções. O professor Laércio, fazendo uso do aplicativo GeoGebra, construiu o gráfico da função quadrática. Função de reais em reais, tal que f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Conforme a ilustração na figura abaixo. Então, nós temos aqui o gráfico, olha. Veja que o gráfico passa no eixo x, no ponto x igual a 3, né? No ponto A aqui, x igual a menos 3, quer dizer, e no ponto x igual a menos 1, ponto B. O vértice dessa parábola, aqui no ponto menos 1, ou menos 2 e menos 1. X igual a menos 2 e y igual a menos 1. E ela corta o eixo y no ponto x igual a 0 e y igual a 3. Continuando a questão, diz o seguinte. Em seguida, propôs a seus alunos a construção do gráfico da função g de r em r, reais em reais, tal que g de x igual a x menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 vezes x menos 2 mais 3. Em relação a essa função g, é correto afirmar que letra A tem concavidade voltada para baixo. Letra B, a soma de suas raízes é igual a 1 meio. Letra C, intercepta o eixo das ordenadas no ponto de coordenadas 0 e 1. O seu gráfico é simétrico ao eixo das ordenadas. E o último item é crescente para x maior ou igual a menos 1. Muito bem, antes de mais nada, vamos fazer uma revisão aqui sobre função quadrática. Olhando para o gráfico aqui e revisando aqui. Pequena revisão de função quadrática. Vamos lá, é o mesmo que função do segundo grau, tá? Não tem diferença. Posso chamar de função do segundo grau ou função quadrática. Não tem diferença. É sempre do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Pode ser que ela esteja incompleta, mas nunca pode faltar o a. O coeficiente do x ao quadrado tem que ter sempre. O b e o c não necessariamente. Terceiro, o gráfico é uma parábola que pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. O coeficiente a do x ao quadrado define a concavidade da parábola. Se ele for positivo, a concavidade é voltada para cima, como é no caso aqui, né? X ao quadrado mais 4x mais 3. Olha, veja aqui, x ao quadrado, se você não vê nada na frente do x ao quadrado, quer dizer que o coeficiente é 1, tudo bem? Ou seja, é positivo, a concavidade está voltada para cima. Se o a é negativo, a concavidade está voltada para baixo. O termo independente, qual é o termo independente? É o c, porque não tem x nele. Aqui no caso dessa parábola, aqui, o termo independente é o 3. O termo independente define onde ela vai cortar o eixo y. O c. Veja que aqui nessa parábola, aqui, olha, ela corta o eixo y exatamente no ponto 3. Olha lá, exatamente o 3 é o c, o valor de c. O vértice da parábola tem coordenadas. O x do vértice é sempre dado pela fórmula menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. As raízes da função do segundo grau são encontradas através da fórmula de Bhaskara, famosa fórmula de Bhaskara, né? Aí você pode encontrar até duas soluções. Pode ser que não tenha nenhuma e pode ser que as duas sejam iguais. Lembrando, quando o delta for igual a 0, as duas soluções são iguais, x1 igual a x2. Quando o delta for maior que 0, você tem as duas soluções diferentes, x1 diferente de x2. E se o delta for menor do que 0, não existe raiz real. Tudo bem? Vamos lá. Então aqui, olha, eu vejo que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Mais ou menos, você vai usar o mais para a primeira raiz. Então, ou seja, x1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o menos para a segunda raiz.
menos b menos raiz de delta sobre 2a. A soma das raízes de uma equação do segundo grau é sempre dada pela fórmula menos b sobre a. E o produto é c sobre a, tá ok? A soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, as raízes que você encontra aqui. Então, se a questão te pede só a soma das raízes, você não precisa encontrar as raízes. Você pode ir direto para a fórmula. Ou se ela pedir o produto, a mesma coisa. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos voltar para a questão. E agora vamos resolvê-la. Qual seria o primeiro passo? Veja que ele deu uma função quadrática, x² mais 4x mais 3. E ele pediu outra função que não tem nada a ver com a primeira. Tá? Muitas vezes o texto vai te dar uma função, ele vai te dar uma função, vai te dar dados, só para te confundir. Né? E o que ele pede não tem nada a ver com os dados que ele deu na questão. Tudo bem? Vamos lá. Qual o primeiro passo? O primeiro passo, quando você vê uma equação, uma função do segundo grau, primeiro, você vai ver, será que ela já está do jeito que a gente precisa dela? Qual o jeito que a gente precisa dela? Aquele jeito, ax ao quadrado mais bx mais c. Não, não está, né? Então, vamos melhorar a cara dela aqui. Então, vamos melhorar a equação do segundo grau, a equação de g de x, tirando esses parênteses todos. Então, estendendo esse produto notável, x menos 2 elevado ao quadrado, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Tirando o segundo parênteses, fazendo a distributiva, né? O famoso chuveirinho, 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8, mais 3. Esse menos 4x corta com esse menos, com mais 4x, os dois são números opostos, então eles cancelam. E ao final nós temos que ficou x ao quadrado mais 7. Veja que essa equação não tem os 3 termos, está faltando 1. O segundo passo é justamente isso, identificar os coeficientes. Ora, o x ao quadrado aqui não tem nada na frente, quer dizer que o coeficiente é 1. Então, a igual a 1. O bx não tem o x, o termo de grau 1, ou seja, o x elevado a 1 não tem. Então, quando o b aqui no caso vale 0. O c é igual a 7. Então, nós temos aqui a igual a 1, b igual a 0, c igual a 7. Quando você identifica os coeficientes, você nem precisa olhar mais para a função. Basta olhar para cá, para os coeficientes. Só te interessa isso, para responder os dados da questão. Na letra A ele pede, tem coeficiente x ao quadrado, o coeficiente x ao quadrado, ele quer saber o seguinte, se a concavidade voltada para cima ou para baixo. Daí o que a gente vai olhar para o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, para o A. Como o coeficiente x ao quadrado aqui no caso é 1, a concavidade é voltada para cima, tá? É igual esse aqui do exemplo que ele deu. Veja que nessa questão ele facilitou para ti, ainda deu um exemplo para você olhar. Ora, aquela lá é x ao quadrado mais 4x mais 3, ou seja, o coeficiente é 1. E ela tinha a concavidade voltada para baixo. Essa aqui que eu encontrei, x ao quadrado mais 7. O coeficiente x ao quadrado também é 1. Então, também vai ter concavidade voltada para cima. Certo? Então, letra A está correta, está certíssima. Letra B, ele pediu a soma das raízes. Vimos ali agora há pouco, né, que a soma das raízes é dada pela fórmula menos b sobre a. Se o b igual a 0, né, b igual a 0, 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Ou seja, o item está errado, porque ele diz que a soma das raízes é 1/2. Não, não é 1/2, dá 0, tá? Então, o item está errado. Letra C, ele diz que intercepta o eixo nas ordenadas no ponto 0 e 1. Lembrando lá da nossa revisão agora há pouco, que vai sempre interceptar o eixo das ordenadas no C, né? 0 e C. Ou seja, aqui no caso tinha que interceptar no 0 e 7, não no 0 e 1. Então, o item C está errado também. Item D, o seu gráfico é simétrico ao eixo das ordenadas. O que é simétrico? É o eixo de simetria, onde o gráfico vai ficar igual, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ele sempre vai passar em cima do vértice, tá? É uma reta passando em cima do vértice. Aí você tem que, se você dobrar a parte esquerda em relação à parte direita, vai dar certinho no eixo de simetria. No caso aqui da função, o eixo de simetria tinha que passar em cima do x do vértice, tá? O x do vértice vai ser o quê? Lembra lá da fórmula, menos b sobre 2a. Aqui no caso, o b igual a 0, então o x do vértice também vai dar 0, né? Então, está errado também esse item. Ou, quer dizer, o item está certo. A letra D. Porque ele diz que é simétrico às duas ordenadas. Como a abscissa do vértice dá no 0,
ele vai estar passando exatamente em cima do eixo das ordenadas, porque o x vale 0. Tá? Então o item está correto. Na letra E, ele diz que ela é crescente para x maior ou igual a menos 1. Ela vai ser sempre crescente a partir do x do vértice, tá? Se a concavidade está voltada para cima. Se o x do vértice aqui no caso é 0, como a gente calculou no item anterior, então ela tinha que ser crescente a partir do 0. Então tinha que ser x maior ou igual a 0, aí sim ela seria crescente. Tudo bem? Aí foi mais uma questão. O item E está errado e a gente termina mais essa questão. Alguma dúvida? Pode comentar, pode perguntar, pode desabafar. Muito bem, fiquem com Deus.